No futuro, a Terra é inundada por água e quem domina os tubarões controla a humanidade. O filme é Império de Tubarões, de 2017. Se gostar, fortalece o canal com sua inscrição. E agora, vamos para mais um recap! A Terra está em grande parte coberta por água. Logo conhecemos Corotoa, uma vila no meio do oceano. Vemos um grupo de pessoas em Corotoa, dividindo uma jarra de água. Não há o suficiente para todos, então um rapaz chamado Timor dá a sua parte de água para uma criança. Outro homem chamado Tustin, aparentemente líder do grupo, olha para o oceano como se estivesse procurando alguma coisa. Uma jovem chamada Willow se aproxima dele e observa um artefato que mostra as horas. Tustin diz a ela que a pedra solar, como a chama, é para ela treinar e aprender a descobrir a hora do dia corretamente. Tustin nota um barco se aproximando e pede para Willow esconder a pedra solar. Timor se aproxima de Tustin e diz que conseguiu fazer água doce. Tustin o interrompe, dizendo que essa não é a hora. Timor percebe o navio chegando e sai rapidamente. Quando atraca em sua vila, um homem chamado Mason e alguns homens desembarcam. Eles verificam as ofertas das pessoas, mas Mason se irrita com as ofertas insuficientes e diz a Tustin que seu chefe, Yanfian, não ficará satisfeito com a quantidade que ele está fornecendo. Ele então lhe dá uma pequena quantidade de água para durar por um mês em troca das ofertas. Mas Tustin diz a ele que a quantidade de água não é suficiente para alimentar seu povo. Então Mason ordena que seus homens levem 6 mulheres da vila. Willow se arma com uma faca querendo enfrentá-los, mas Timor a impede e a pede para se esconder, dizendo que cuidará disso. Tustin tenta negociar com Mason, se oferecendo em troca de seu povo, mas Mason o agride, rejeitando sua oferta. A vila entra em caos e Willow é capturada pelos homens de Mason. Timor tenta ajudá-la, mas é parado por uma mulher chamada Sion, que fala que é muito perigoso. Em outro ponto, Mason amarra e pendura Tustin na borda de seu barco. Ele lança um dispositivo no oceano que atrai alguns tubarões. Suas luvas eletrônicas conseguem controlar os tubarões no oceano, fazendo-os se alimentar de Tustin e atacar os outros habitantes da vila. Mason então diz à vila para dobrar a oferta na próxima vez, ou ele prenderá todos eles e os levará para seu chefe. Ele e seus homens vão embora após a ameaça. Timor pega um pequeno submarino na esperança de salvar Willow e os outros, mas Sion tenta detê-lo de novo, mas sem sucesso. Sem muita alternativa, Sion vai com ele e segue o barco de Mason. Durante a viagem, Sion começa a falar sobre nunca ter visto alguém controlar tubarões, como Mason fez. Timor responde a ela que viu pessoas fazerem o mesmo que Mason quando era criança, mas essas pessoas eram boas e não usavam os tubarões para o mal. Ele diz que essas pessoas já morreram. Então, ao chegar à vila dos bandidos, veem Willow e os outros sendo mantidos como prisioneiros. Ele decide sair de seu submarino para salvar todos. Diz a Sion para esperar dentro e fugir se eles estiverem em apuros. Timor é percebido pelos homens de Mason. Ele tenta lutar, mas não tem escolha, a não ser voltar para o submarino. Sion vê isso e imediatamente conduz o submarino em sua direção, mas acidentalmente passa por alguns sensores de movimento. Isso libera muitos tubarões adestrados que começam a persegui-los. Timor consegue entrar no submarino, mas logo são atacados pelos tubarões. Então ele afunda rapidamente nas águas profundas para evitá-los. A pressão do fundo do mar começa a esmagar seu submarino e não há outra saída senão retornar para a superfície. Eles sobem a tempo antes do fim iminente. Willow está sendo submetida a trabalho escravo junto com os outros prisioneiros, onde são forçados a girar turbinas para produzir água doce. Ela consegue ouvir o plano do líder Ian e de Mason falando sobre seu novo dispositivo de produção de água doce. Mason diz ao chefe que, uma vez que o dispositivo estiver instalado, eles não precisarão mais das pessoas para girar as turbinas e usarão os prisioneiros como comida para os tubarões. Timor e Sion
conseguem retornar à sua vila, onde Timor é orientado pelo ancião a desistir, mas ele faz o contrário e pega um monte de itens valiosos de sua casa. Timor e Sion vão na busca de pessoas que possam ajudá-los. Eles encontram a primeira, chamada Nimue. Ela é uma mergulhadora livre que consegue ficar muito tempo debaixo da água. Ele também traz Edir, um engenheiro eletricista, e Toby, um especialista em explosivos. O grupo vai roubar um barco, mas Timor logo avisa que o barco que roubarão pertence ao chefe dos miseráveis que sequestraram Willow. Eles também são apresentados as funções que exercerão e quais serão as recompensas quando terminarem. Todos estão de acordo. Timor conversa com Aldrin, uma capitã de navio, mas ela não aceita a oferta. Eles tentam convencer outros capitães, mas nenhum se mostra interessado. Timor e Sion desanimam, mas os 3 que aceitaram o plano roubaram o barco e agora podem seguir em frente. A carga do navio é muito valiosa e tem o destinatário para o temido senhor da guerra, Ian. Timor liga para a fortaleza dele. Mason atende e Timor tenta negociar o navio em troca da liberdade de seus amigos. Mason não aceita a oferta e o ameaça, dizendo que vai matar toda a vila de Timor se ele não devolver o navio. Timor sente medo e decide devolver o navio sem nenhuma condição de troca. Eles enviam o navio, mas quando a carga chega até Ian, ele descobre que foi enganado. A vila Corotoa manda uma mensagem para Timor e o alerta que devolvesse a carga de Ian. Timor descobre que seus contratados roubaram a carga valiosa para si. Contudo, eles explicam que essa ação atrasará a matança dos humanos que Ian precisa para fazer a máquina funcionar. E dizem que colocaram uma surpresa para Ian dentro do navio. Toby, que adora explodir coisas, colocou bombas surpresa. E então, quando completa o tempo, as bombas explodem. Isso faz com que Ian fique furioso e ele envia uma mensagem para Timor e seu povo dizendo que vai matá-los, usando um grande número de tubarões debaixo d'água para destruí-los. A primeira amostra vem quando Mason controla os tubarões para eliminar uma pessoa. Willow e os outros prisioneiros assistem sem poder fazer nada. Timor e outras pessoas, como Aldrin, na linha, escutam os gritos. Ian ordena que seus homens joguem Willow no oceano. Ao fazerem isso, Mason controla os tubarões para atacá-la, mas os tubarões não a atacam. Vemos uma lembrança de Willow, onde seu pai deixou com ela o artefato Pedra Solar, onde aquilo a ajudaria e também a protegeria. Isso faz Ian perceber que Willow é especial, então ele a leva para outro lugar. Timor, que está na linha, ouve isso e chama por ela, mas Ian lhe oferece uma última chance de salvar todos, pedindo-lhe para entregar os itens valiosos para ele. Depois de reunir os itens, ele decide desistir e pede a seus colegas de equipe que partam. Aldrin se aproxima deles e, junto com os outros, eles convencem Timor a não desistir. Então a equipe pensa em um plano para revidar. Usando o barco de Aldrin, a equipe viaja para a vila de Ian. Ian vai conversar com Willow e pergunta como ela consegue controlar os tubarões sem nenhum dispositivo. E isso o faz lembrar de um homem há muito tempo que fizeram o mesmo, mostrando ter algum tipo de poder que controlava os tubarões. Mas ela diz a ele que não sabe como conseguiu fazer aquilo. Ele não acredita nela e por isso a coloca na água de novo, e desta vez com um tubarão-tigre, e a ameaça com isso. Mas ela ainda não diz nada. Ele ameaça mais uma vez, enviando Mason e alguns capangas para fazerem reféns os habitantes de Corotoa. Enquanto Mason e seus capangas esperam perto da vila de Corotoa pelas ordens para atacar, Ian tem a ideia de colocar dispositivo sensorial na cabeça de Willow, com a expectativa de aprender como ela controla os tubarões. Quando joga um dos prisioneiros no oceano e solta alguns tubarões, ele pede a Willow para usar suas habilidades para fazer os tubarões comerem a pobre mulher, mas ela o ignora. Ian a ameaça, pedindo a Mason para se preparar para atacar. Ela não tem escolha, a não ser pedir aos tubarões que ataquem a pobre mulher. Repentinamente, os alarmes ao redor começam a tocar.
Ian e seus capangas percebem que estão sendo atacados por Timor e seus amigos. Eles rapidamente soltam os tubarões para os atacarem. Timor vê isso e sobe em sua prancha elétrica para distraí-los, enquanto Edir tenta escanear a vila de Ian para saber onde os prisioneiros estão localizados. Timor logo é atacado por uma catapulta, mas consegue escapar. Percebendo que ele é muito difícil de atingir, eles soltam uma catapulta no barco. Aldrin pergunta a Edir se eles podem partir agora, mas ele diz que ainda não escaneou completamente o local, então eles se aproximam. Ian quer derrotá-los e ordena a alguns tubarões que ataquem Timor e o barco. Timor rapidamente volta para o barco, mas ao fazer isso é atacado por um tubarão e cai na água. Timor consegue sobreviver e nada rapidamente de volta para o barco, mas um tubarão salta e come Toby, chocando a todos. Eles rapidamente se recompõem e ajudam Timor a subir de volta. O grupo então move o barco para um local seguro. Apesar de tristes com a perda de seu amigo, o grupo decide prosseguir com seu plano. Edir conseguiu escanear toda a área e diz a eles onde os prisioneiros estão. Timor e Nimue mergulham para entrar no local por debaixo d'água, mas quando o fazem, os tubarões começam a persegui-los. Não demora muito, Nimue é atacada por um deles e tem seu fim decretado. Edir detecta um grande tubarão com bombas nele se aproximando do barco. Aldrin rapidamente pega um arpão e atira no tubarão, mas depois de falharem em eliminá-lo, ela diz a todos que abandonem o barco. Todos pulam na água e o tubarão se aproxima, e ao bater no barco, ele explode. Os três estão na água correndo perigo. Um tubarão aparece e começa a atacar Edir, e ele não tem chances. Com mais um amigo morto, Sion e Aldrin agora estão à deriva no mar, e prestes a serem mortas também. Willow sente que seus amigos estão em perigo, e tenta usar seus poderes para controlar os tubarões de longe. Ela falha na primeira, mas logo consegue fazer isso com êxito, e atrai os tubarões para longe de Sion e Aldrin. Elas então nadam até a fortaleza de Ian, mas são capturadas. Ian vê o que Willow fez, então ele ordena que seus capangas vão pegá-la e a levem até ele. Ian então repete o exercício de antes e conecta Willow de novo com dispositivos de monitoramento. Só que desta vez ele controla os tubarões para atacar Sion e Aldrin. Vendo que estão em perigo, Willow usa seus poderes para parar os tubarões, mas dá a Ian e seus capangas todas as informações que precisam. Willow percebe isso e começa a fazer com que os tubarões ataquem os capangas de Ian. Então Ian a eletrocuta rapidamente com o dispositivo sensorial e ela desmaia. Ele obteve o que precisa dela e agora Ian e seus capangas jogam Willow no oceano para que ela se afogue. Timor aparece a tempo e consegue salvá-la, mas Mason chega e começa a atacá-lo. Timor logo é dominado por Mason e quando ele está prestes a ser eliminado por ele, Willow acorda e faz um tubarão saltar da água e comer Mason, salvando a vida de Timor. Os dois então pegam Sion e Aldrin a bordo, e juntos eles vão libertar e salvar os prisioneiros restantes. Depois de fazerem isso, Sion e Aldrin decidem se separar para encontrar algum tesouro do lugar, enquanto Timor e Willow escapam dali. Eles acabam detidos por Ian e caem na água. Logo um exército de tubarões os ataca, mas Willow usa seus poderes para detê-los e fazê-los atacar Ian em vez disso, eliminado de vez seu inimigo. Tempos passados, vemos todos eles voltando para Corotoa, onde Willow está sendo treinada para controlar o poder que tem, e assim ser eleita a nova Rainha do Mar. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa ficção. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários e fortalece o canal com sua inscrição. No final, separamos outra história para você. Te vejo no próximo recap.